E agora, Breno, eu queria te perguntar também sobre Petz, né, que completou aí no último dia 11 de setembro, um ano após o seu IPO. Queria saber, né, se que tem no ano aí, né, a empresa que tem no ano uma valorização de 43%. Você acha que ainda tem espaço para valorização do papel ou o investidor deveria ficar um pouco mais receoso? Como é que está a movimentação desse ativo? Então, eu acho que ainda tem espaço, né? Petz é um case que eu gosto bastante, é um case que para mim então, continua frente aos pares globais, descontado. Há quem ache que realmente não, tá caro por causa dos múltiplos que eu estou olhando hoje, realmente não vale a pena e tudo mais. Só que eu acho que as pessoas acabam tendo uma visão errada em relação a múltiplos também, principalmente quando está fazendo essa avaliação de ver o múltiplo de hoje e não olhar o múltiplo de saída, né? Ou fazer essa comparação com os principais players, né? Com os principais pares que estão ali. Então, se a gente pega as Zoids, a TIL e a Freshpet, que são 3 empresas americanas aí que quase fazem a mesma coisa ali em si, algumas têm algumas diferenciações entre si, mas pouca coisa, todos estão ali voltados para o mercado de pet, voltados para vender ração, voltados para vender medicamentos, voltados para atender pets, essas 3 companhias. Elas estão negociando numa média de 52 vezes EV/EBITDA para frente, enquanto o Petz negocia a 26 vezes EV/EBITDA para 2022. Então tem um desconto aí, né, de quase 50%, principalmente uma empresa que vem apresentando uma entrega de crescimento, vem fazendo um M&A, né, acabou de comprar a Zidog, aí tinha feito já uma aquisição, comprou a Zidog, que também foi uma baita aquisição para a Petz em si, e tem espaço para crescer no Brasil, né? Quando a gente para olhar o tamanho do mercado pet no Brasil ali, pega um dado de 2019, a quantidade de animais de estimação atingiu 141 milhões, né? Ou seja, cada 7 em cada 10 pessoas hoje no país possui algum tipo de pet em casa, né? E falando de cães e gatos, a gente tem a cada 3 famílias no mínimo possuem um ou mais deles. Então a gente tem, né, uma tendência muito forte e muito alta para o crescimento do setor de pets, e é um crescimento de um setor que independe do crescimento do país, porque depende mais das pessoas, depende do comportamento das pessoas. As pessoas tem que querer adotar mais, né? Tem que querer comprar mais e consumir mais produtos voltados, né, para esse tipo de mercado, para o mercado de pets. E é uma tendência que continua crescendo ao longo do tempo, principalmente se a gente levar em consideração, né, os millennials que estão atrasando aí casamento, estão atrasando, né, ter um filho. Como eu comentei, a gente já tem hoje, né, várias casas no Brasil que tem pelo menos um tipo de ser vivo ali, né, como um pet, e essa tendência ela continua para frente também. E quando eu olho o nosso segmento aqui no país, né, que eu comentei 3 americanas, e no Brasil a gente só tem a Petz que negocia em bolsa, apesar de existirem diversas outras companhias no Brasil, mas a que negocia em bolsa e que você tem, né, acesso viável via B3 é a Petz. Então, ela é uma companhia ali que também, de certa forma, né, por escassez, você vai ter que correr para um lado, ou você investe diretamente no exterior, ou você vai ir para a B3 e vai ter que se expor no setor, para se expor no setor, tem que se expor via Petz, né? E também ela está com um crescimento maior do que essas 3 também. Para 2023 eu fiz ali um retorno sobre o capital investido de 33,2%, né? Dentro das minhas análises. E se a gente for comparar com as outras 3, elas têm um ROIC médio de 25%, então um ROIC bem acima da média aí das 3, sem contar com os 10% adicional de receita que a companhia vai ter, né, com essa aquisição nova que ela fez ali da Zidog, e sem contar com qualquer outro tipo de sinergia que ainda pode ser tirado, né, ao longo dos anos. Então, me parece um case ainda que tem potencial para crescer e que quando a gente olha com comparação de players globais, ainda está, né, descontado. E se a gente for falar de um múltiplo de saída para pets em si, né, olhando bem o longo prazo, quem quiser ficar, sei lá, até 2026, 2028, a gente pode ter a companhia negociando entre 15 a 10 vezes EV/EBITDA, o que seria, tipo, nada absurdo também. A gente está falando de um múltiplo de saída aí, né, para você sair com uma empresa valendo a 15 a 10 vezes EV/EBITDA, o que também não seria nada de absurdo se a gente for comparar com as outras empresas também de pares globais.